Esse Salmo de número 3, igreja, ele foi escrito por Davi. E ele foi escrito num momento muito difícil na vida do rei Davi. Ele teve muitas vitórias na vida dele. Ele teve vitórias contra os moabitas, Deus estava com ele, ele destruiu o exército de Moabe. Ele destruiu, acabou também, venceu vários povos, os arameus, os filisteus, não é assim? Ele foi, mas a força vinha dele? Não, a força estava com Deus, irmãos. O poder, a vitória vinha da parte de Deus. Era Deus que estava com ele e dava para ele, para aquele servo, a vitória sobre exércitos, sobre situações, ele foi perseguido pelo rei Saul, não é assim? O rei Saul tinha ciúmes dele, porque sabia que ele havia sido ungido, ele seria o próximo rei, e o rei Saul fez de tudo para persegui-lo, fez de tudo para matá-lo, mas Deus não permitiu, glória a Deus, porque Deus estava com Davi. Desde a sua meninice, o rei Davi estava sempre buscando a Deus e pedindo para que Deus estivesse com ele. Naquele primeiro confronto que ele teve com Golias, olha, lá estava aquele gigante que simboliza o quê? O poder das trevas, não é assim? Que simboliza o poder do pecado, que simboliza assim, aquelas forças que estão muito acima da nossa capacidade. Mas, irmãos, quando aquele gigante insultou o povo de Deus, quando aquele gigante insultou a Deus, lá foi aquele menino. A sua fé estava com Deus, glória a Deus. Ele sabia que Deus estando com ele, a sua fragilidade viraria uma força descomunal. Ele sabia que aquele homem que estava lá com o capacete, com a armadura, aquele homem que estava com lança, aquele homem estava lá, mas aquele homem não servia ao Deus verdadeiro, não servia ao Deus único, ao Deus poderoso, ao Senhor do Senhor, ao Deus de Israel. E o que acontece? Olha, você vem para mim com toda essa armadura, com toda essa força, você vem armado de tal forma, mas eu estou sem armadura, estou sem capacete, estou sem roupas de luta, né? De batalha. Mas eu tenho uma coisa a meu favor. Eu vou te enfrentar no nome santo do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E ele foi vitorioso, né? Então a gente percebe que a vida de Davi, que escreveu esse Salmo de número 3, foi uma vida de vitórias. E uma vitória que não era por si mesmo, mas era a vitória que Deus lhe dava, porque ele clamava ao Senhor, ele confiava no Senhor, ele entregou a sua vida para Deus. E Deus, periodicamente, iam surgindo as dificuldades, iam surgindo as lutas, e Deus, a partir do momento que ele clamava a Deus, a partir do momento que ele colocava a saída da sua vida nas mãos de Deus, Deus era com ele, irmãos. E assim é a nossa vida, irmãos. Nós temos aqui momentos, passamos por muitas dificuldades, clamamos a Deus e Deus nos ouve, glória a Deus. Mas aí a gente pode pensar, pronto, encerraram-se os problemas, mas eles voltam, né? Surgem de outra forma. Eles surgem por intermédio de outras pessoas, de outras situações, os problemas acabam voltando. Mas, irmãos, o nosso Deus é o mesmo, glória a Deus. É o Deus que venceu Golias e vai vencer todas e quaisquer dificuldades que surgirem à nossa frente. É assim que nós cremos. É assim que nós temos que exercitar a nossa fé. Saber que nós vivemos nesse mundo, porque diz a palavra que o justo viverá pela fé. Glória a Deus. E o que acontece, irmãos? Só que dessa vez veio uma batalha muito difícil na vida de Davi, que está aqui expressada
nem sentimentos pelo rei Davi no Salmo de número 3. Ele foi perseguido por rei, ele foi perseguido por gigante, ele foi perseguido por exércitos. Mas dessa vez, a perseguição veio dentro da sua casa. O seu filho, Absalão, queria tomar o seu trono. E é uma situação difícil, né, irmãos? Porque às vezes as coisas acontecem lá fora, no trabalho, na escola, na vizinhança. Mas quando as coisas acontecem dentro do nosso lar, dentro da nossa família, a situação se torna muito difícil. Se torna muito difícil. E aí o rei Davi ficou extremamente preocupado. E diz que Absalão queria, na sua ambição, ele queria ser o próximo rei. E ele queria, de toda forma, matar a Davi e tomar o quê? O reino de Israel. Imagine a ambição daquele filho. Não, meu pai vai colocar outro como rei. Não, precisamos tirá-lo a toda a força, a todo custo do rei, da forma que ele é rei, tirá-lo e eu vou ser o rei, dizia Absalão. O que Davi fez? Davi não queria o mal do seu filho. Ele fugiu, foi para o deserto. E foi também alguns valentes com ele, foram para o deserto. Um povo que também era fiel a ele foi para o deserto e ficou lá Absalão, armando junto com os conselheiros formas de matar Davi para ele ser o próximo rei de Israel. Imagine, irmãos, como é difícil enfrentar uma situação dessa. Davi tinha enfrentado muitas situações e, pela misericórdia de Deus, tinha vencido. Mas e esta? Uma situação muito difícil, porque envolvia o seu lar, a sua família. No primeiro versículo do Salmo 3, diz o seguinte: Davi, na sua situação de abatimento por estar fugindo do seu filho, porque senão o seu filho iria matá-lo. Diz o seguinte: olha, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos, até aqueles que estão ao meu redor, lançam mais desânimo na minha vida, lançam mais desânimo diante de mim, porque eu nunca passei por uma situação como essa. O meu próprio filho quer o meu fim, quer o meu mal. Muitos que estão ao meu redor dizem que para essa situação não tem saída. Na tradução diz aqui, muitos dizem que não há salvação para ele em Deus. É como se Deus não estivesse olhando aquela situação que ele estava passando. Mas, irmãos, o nosso Deus é poderoso. Glória a Deus. Toda e qualquer situação, todo e qualquer momento da nossa vida, toda e qualquer adversidade, o nosso Deus, que é rico em misericórdia, em amor, Ele está acompanhando a situação, irmãos. Ele não está distante daquilo que está ocorrendo na nossa vida. Em determinado momento, então, ele começa o quê? A clamar a Deus. Clamar, buscar a Deus. Pedir: Senhor, esta é uma situação nova na minha vida, eu não sei como sair. Eu sei que eu estou no deserto, eu sei que eu estou fugindo do meu filho. Senhor, tem misericórdia de mim, glória a Deus. Então ele olha para o Senhor, ele levanta suas mãos para os céus e diz: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, glória a Deus. Deus é um escudo para você? Deus tem sido um escudo para você em todos os momentos? Então dê um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele tem sido o nosso escudo. Sabe por quê? Porque lá fora estão aqueles que, na maioria das vezes, não querem o nosso bem, mas o nosso Deus está como um escudo na nossa frente, glória a Deus. Todos os ataques do mal são repreendidos e são barrados por aquele que é o nosso Deus, glória a Deus.
E foi assim que Davi se sentiu quando ele clamou a Deus: Senhor, Tu és um escudo para mim, Tu és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Ou seja, Senhor, eu estou deprimido, eu estou cabisbaixo, mas, Senhor, é o Senhor que me dá alegria para continuar nessa jornada. Glória a Deus. É o Senhor que me dá alegria. É o Senhor que me dá condições de continuar firme diante de uma situação tão difícil. E diz assim no versículo de número 4: Ah, Senhor, com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu desde o seu santo monte o meu clamor. Glória a Deus. Irmãos, quando surge uma situação diferente na nossa vida, quando surge uma enfermidade, quando surgem, como diz o irmão da nossa igreja lá em Parque de Chá, quando vem um vento contrário, que de repente muda toda a nossa vida e nós não sabemos de onde veio tanta dificuldade, tanto problema, tanta opressão, nós temos que levantar nossas mãos, levantar nossa voz e clamar ao Deus Todo-Poderoso para que Ele nos dê vitória, irmãos. E sabe o que acontece quando nós clamamos a Deus? O Espírito Santo nos consola, glória a Deus. O Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo fala assim: não, aqueles que te perseguem, eles não sabem com quem está mexendo. Você é meu ungido, glória a Deus. Você é meu filho. Você é meu filho. Você tem clamado a mim e eu vou te ouvir e vou te livrar de todos aqueles que querem o teu mal. Glória a Deus. Então chega um momento em que a situação é a mesma, mas pela fé nós colocamos em Deus a solução. Pela fé nós depositamos na mão de Deus para que Ele tome providências para que nós possamos sair daquela situação com mais fé ainda. Não é assim? Porque quando nós recebemos de Deus, quando nós sentimos Deus na nossa vida, ainda que a situação não tenha sido resolvida, nós sentimos a paz e a alegria que Deus coloca dentro do nosso coração. Tem pessoas que estão, quando estão com dificuldades, quando estão com problema, com uma luta, não conseguem dormir. Não é assim? Tem dificuldades, deita, aquele sono não vem, porque fica pensando no problema, na grandeza daquele problema, de como vai ser difícil resolver aquela situação. A situação para Davi era muito difícil. O seu próprio filho queria o seu mal. Mas sabe, ele clamou ao Senhor, colocou nas mãos de Deus aquele problema. Aí o versículo seguinte fala o seguinte: olha, com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. E depois ele fala uma coisa muito interessante: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Oh, glória a Deus! Que paz, não, irmãos? Paz no meio da guerra, no meio da adversidade. O Deus protege, Deus dá paz aos seus filhos. Glória a Deus por isso. Porque ele pensou: eu posso dormir e de repente o meu inimigo ir e me matar enquanto eu estiver dormindo, né? Mas o guarda de Israel está sempre lá, né? Assim, irmãos? O Deus Todo-Poderoso velando, guardando, protegendo, repreendendo o poder das trevas. Glória a Deus. As aflições daquele momento poderiam, de fato, tirar o sono de Davi, mas ele deixou bem claro que ele estava ciente de que Deus estava com ele. Glória a Deus. E depois, no versículo 6, diz o seguinte: olha, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Olha aqui, a força já que Deus já colocou no seu coração. Coloca no nosso, não, irmãos? Os nossos problemas, às vezes, não são tão grandes quanto o que Davi enfrentou, mas Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que uns são mais firmes, outros são mais ansiosos, outros são mais, se deixam bater com mais facilidade diante dos problemas. O que é bom, irmãos, que o nosso Deus,
Ele conhece cada um de nós que estamos aqui. Glória a Deus. Ele sabe, o pastor é assim, o irmão Walter é assim, é aquele assim. Então, Deus dá o remédio para cada um de nós na medida certa. Oh, glória a Deus. Não é assim? Deus trata cada um de nós na medida certa, glória a Deus. E Ele vai tratando de nós. E nesse emaranhado, nessa confusão toda que é o mundo, nessa luta, Deus vai dando forças para mim, Deus vai dando forças para você, para nós vencermos todos os ataques malignos e vamos vencer, sim, no nome santo de Jesus. No versículo, depois do versículo de número 7 diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. Achei interessante, eu estava ouvindo essa passagem aqui, eu me lembrei do Paulinho, né? Assisti muito filme, né, de herói, né? Mas olha aqui, diz que Deus, aqui logicamente que é uma metáfora, né? Uma linguagem, né? Uma metafórica, né? Então, o que acontece? Aqui está falando assim, olha, feristes a todos os meus inimigos nos queixos, né? Quebraste os dentes aos ímpios. Ou seja, se o mal, se o perseguidor é um monstro, Deus repreende e vence o monstro que representa o pecado, que representa a perseguição, que representa o inimigo aqui, né? Foi uma metáfora aqui, né? Então Deus, com mão forte, repreendeu aquela situação, repreendeu aquele mal que estava aqui, sim, prefigurado como um monstro terrível que assolava a Davi. Depois vem o quê? A exaltação de Davi ao Deus eterno. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção, ó Deus. É assim, irmãos, é a nossa vida, sabe? Às vezes a gente pensa que nós vencemos uma batalha e que não virão outras pela frente, mas elas vêm. É por isso que nós devemos estar sempre firmes com o nosso Deus. É por isso que nós devemos estar o quê? Orando, vigiando, né? Na presença do nosso Deus. Porque é Ele quem está conosco. Porque nós olhamos assim, de onde que vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Essa é a nossa fé, irmãos. Que nós vamos avançar. Pastor, e quando vão terminar todas essas lutas? Quando é que vai ser a batalha final da nossa vida? Quando Jesus Cristo voltar, glória a Deus. Aí sim, né, irmãos? Quando Jesus Cristo voltar, os inimigos não vão poder mais se levantar sobre nós, porque a vitória é completa na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aquilo que é mortal, aquilo que sofre, aquilo que se degenera, aquilo que chora, aquilo que vai à sepultura, aquilo que é mortal, deixará de ser mortal, né? Porque o Senhor Jesus vai vir buscar o povo, né? Que isto que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, né? E aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. E a morte, que é o maior dos monstros que foram aqui descritos de forma metafórica, então, deixará de ter a força, foi repreendida, porque agora os mortos ressuscitarão, glória a Deus. Aqueles felizes, bem-aventurados que ressuscitarem na primeira ressurreição. E também nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Aí a grande batalha foi vencida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, essa é a nossa alegria. Essa é a nossa força, é estarmos sempre firmes na presença do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos orar. Né? E nós vamos orar. Eu vou chamar todos os irmãos que venham à frente para nós orarmos novamente.
Irmãos, vamos pedir para que os irmãos venham para cá e tragam seus propósitos, né? Qual que é o propósito de eu ir na quarta-feira? Eu preciso orar, eu preciso fazer uma campanha, eu preciso parente, eu vou apresentar aquela pessoa que está me perseguindo, eu vou, enfim, irmãos, nós precisamos vir na igreja no culto de quarta-feira com um propósito. O propósito, primeiro, de adorar a Deus, e o segundo, de orarmos, de buscarmos a Deus, de pedirmos a sua misericórdia diante de todas essas dificuldades, diante de todos esses males, e sabendo que o nosso Deus é misericordioso. E Ele há de abençoar as famílias dessa igreja, Ele há de abençoar, né, os irmãos que estão com enfermidades, como foi falado aqui, muitos irmãos, né, a gente viu no WhatsApp quantos irmãos ficaram enfermos, né, mas, irmãos, nós oramos em casa, oramos de madrugada, mas os cultos de quarta-feira também será um culto de oração pelas famílias. Você tem um propósito, você tem algo que você está pedindo para Deus, venha ao culto de quarta-feira, que nós vamos orar juntos, que nós vamos buscar juntos, que nós vamos lançar um clamor, pedindo a misericórdia de Deus sobre a igreja, sobre a família. Amém, irmãos? Venha à frente, em nome do Senhor Jesus.